Meus amigos do programa Fala Jadiel Paripense, a cada dia que se passa, como diria o ditado popular, as coisas vão ficando mais claras. A cada dia que se passa, dentro do cenário político, aquilo que estava um pouco turvo e ninguém tinha uma noção do que iria acontecer, vai se desenhando um cenário que fica muito claro somente nas eleições para governo de Pernambuco. Todo mundo diz que as eleições de Pernambuco, esse ano, será um clássico. Conversando com alguns especialistas, estatísticos, essa semana, em um encontro que eu tive, e até com alguns jornalistas, amigos meus, e falávamos claramente que a diferença daquele que ganhar vai ter uma variação entre 5, 7 pontos. Mas um detalhe que eu vinha sempre falando aqui, que foi constatado pelo cientista político e pesquisador Adriano Oliveira, que a eleição vai ser definida no primeiro turno. A eleição vai ser definida no primeiro turno. E você disse, mas como é que você chegou a essa conclusão? Claro, não precisa ser nenhum cientista político. Não tem outros concorrentes que, no somatório do primeiro turno, ultrapassem o percentual daquele que está na frente. Daquele que está na frente. E isso foi comprovado agora na última pesquisa do Data Trends. Deixar de passagem que o diga-se de passagem que o Data Trends, para quem esqueceu, foi ele, esse Instituto Data Trends, que fez a pesquisa aqui em São Vicente nas últimas eleições municipais, contra o prefeito que estava no poder, disputando a reeleição, e o ex-prefeito. E com uma assertiva de percentual incrível, deixou bem claro que ficava entre 67% e 70%, ficou entre 64%, a questão dos votos válidos, 65%, contra 30%, 28%, 30% alguma coisa, eu não tenho o número exato, mas foi assertivo. Então, o Instituto Data Trends é um instituto verificado, de credibilidade, que não faz só pesquisas para nível municipal, mas faz estadual e nível nacional também. E se igualou muito com os números do Instituto Opini, né? Este que é aqui organizado e tutelado pelo blog do Magno Martins e também pelo Datafolha. Ficou ali uma diferença ali de 1 ou 2 pontos, que são diferenças até de margem de erro. Pois bem, e o que é que diz esses números que foram divulgados quinta-feira recente, a última quinta-feira? Na estimulada 1, mostra João Campos com 42 pontos. Raquel Lira com 36 pontos. Ivan Moraes com 1%. Nenhum branco ou nulo, 9%, e não sabe, não respondeu, 12%. Não sabe, não respondeu, fique bem atento a esse percentual. Não sabe, não respondeu, 12%. Na estimulada 2, que tira o Ivan Moraes, o João Campos tem 44%, a governadora 38%, nenhum branco e nulo 8%, e não sabe, não respondeu 10%. Olha aí, olha o que eu falei. A diferença em não sabe, não respondeu, 2%. Da estimulada 1 para a estimulada 2. Na estimulada 1, 12%, porque coloca o Ivan Moraes. Na estimulada 2, 10%. Mas a diferença entre os dois, tanto na estimulada 1 como na estimulada 2, ficou em 6 pontos percentuais. Todo mundo sabia, nós estávamos em Brasília há 15 dias, e a gente sabia que haveria sim uma mudança de regramento de números que favorecia e que tem favorecido nos últimos
quase 6 meses, de dezembro até agora, a atual governadora Raquel Lira. Então, a diferença ficou aí em 6 pontos, tanto na estimulada 1 e na estimulada 2. Ora, considerando que aqueles que não opinaram ou não sabem, não respondeu, vão decidir o voto de 10 pontos, uma mediana de 10 a 12 pontos, e que a pesquisa, né, tem sua margem de erro aí em 3 pontos, no que não sabe, não respondeu, para cima ou para mais, para baixo ou para cima, justamente 5 pontos. É o que se falam, que entre 5 e 7 pontos, a continuar desta forma, essa será a vantagem de quem vencer as eleições. Mas com um detalhe interessante, a governadora continua em ascendência. Por quê? Porque a gestão dela continua aprovada numa média de 56 pontos, a depender do percentual da margem de erro, chega a 60 pontos. Então, tem um cenário positivo para a atual governadora. Aí você pergunta, mas Jadiel, mas João Campos continua na frente. Ah, ele continua na frente. Mas como ele está na frente? Vamos dizer agora. Se você pega os números do ano passado, onde João Campos tinha uma intenção de voto de quase 60 pontos, 61, 62, tinham institutos que davam até 66, e a governadora só tinha 24, quem é que está diminuindo, regredindo? O ex-prefeito do Recife, que saiu da margem de 60, já está em 40, 44. Então, o cara perdeu aí quase 26 pontos percentuais. E a governadora, que tinha saído, estava aí na média de 22, 24, chegando aí de 38 a 40, a depender da margem de erro. Então, claramente, é evidenciado que 6 pontos percentuais em todos os cenários evidencia um empate técnico. Evidencia um empate técnico. E não adianta brigar com números. Eu estou falando de números estatísticos. Quem não acredita em números estatísticos de percentuais para pesquisas políticas, mesmo que não seja o seu candidato que vai ganhar, desista. Porque é uma ciência que chega a 99%, é quase a ciência exata. Raramente, sendo um instituto sério, que observa os números qualitativos, vai chegar naquela margem, porque ele coloca a margem de erro, então, se der para cima ou para mais, mas chega. Estou falando de percentuais estatísticos. Não estou falando aqui numericamente. Numericamente, a gente pode dizer que já há um empate técnico numérico, mas eu gosto de ir dentro do processo estatístico de mediana, né, daquele que estudou estatística sabe do que eu estou falando, daquela mediana que se aplica, daquela metodologia que se aplica, né? Então, observamos claramente que, e aí é uma concepção que nós temos de previsão de hoje, a continuar com esses dados e esses números, tem uma vantagem significativa agora para a governadora, ou não? Quem é que tinha aí um percentual que dizia claramente que a eleição já estava, era uma fatura liquidada. Era uma fatura liquidada. Né? O pessoal da oposição, do PSB, aliados ao ex-prefeito, disse que a eleição ia ser um passeio. Eu me lembro que, em conversas aí de bastidores, já tinham pessoas já elegendo quem eram os secretários. Hein? Já tinham, quem vai ser o secretário de João Campos? Espera aí, não vai devagar. Esse é o ponto, não vai por aí, não. Disputa a eleição primeiro para dizer se vai ganhar ou não, para depois eleger teu secretário e teus ministros. E se tu tem algum nome, tu deixa ele guardadinho. Porque se der errado, bota a viola no saco e o papel no bolso e vai seguir a vida. E a gente viu isso claramente quando você tem uma perspectiva de gordura eleitoral se esvaindo, sendo diminuída, você fica meio sem saber o que fazer. Você fica meio desnorteado, procurando um caminho. Eu digo a você claramente que hoje o caminho mais assertivo dentro da prospecção política tem sido da governadora. E aí ela tem uma vantagem, a gente não pode descartar isso. Ela tem a vantagem, ela está no poder e está como governadora. É assim que a lei define. Como também beneficiou João Campos. O cara está no poder, como beneficia qualquer candidato.
né? Eu entendo que essa lei de reeleição, você pode até ser candidato à reeleição, mas tem que se afastar do poder. E você, no poder, você vincula as coisas. E eu estou sendo muito claro. Quem está fora como oposição sofre com isso. É muito bom para quem está dentro, mas quando o cara está fora, o cara começa a reclamar. Mas a lei está dessa forma. E ela beneficia claramente quem está no poder. Quem está no poder. A gente tem que ser muito verdadeiro. E se você estiver com uma boa gestão, aí, amigo, é céu de brigadeiro. Agora, só que tem alguns movimentos que quando o cara está meio desnorteado, vendo claramente que o seu percentual está desonerando, virando pó, você fica sem saber o que é que vai fazer agora. Eu vou dar um exemplo claro. Semana passada, a gente transmitiu no programa da gente, botando as imagens das chuvas intensas, botando as imagens aqui do Rio do Sirigi, de Goiânia, o que estava acontecendo no estado todo, e a gente observou claramente a atitude de seriedade e de foco na governadora. Ela não estava lá preocupada com política. Poxa, eu sou governadora, eu tenho que me apresentar. Eu tenho que me apresentar como tal. E ela fez isso, e fez com maestria, e tem feito com maestria. No momento de calamidade, esquece política e vamos aqui abraçar para resolver o problema. Gostei demais da atitude dela. E quem observa isso claramente nas atitudes que ela fez, a atitude de resolver o problema. A gente está aqui e viajou nos interiores que estavam sendo mais afetados pelas enchentes, já trazendo já serviços, aqueles serviços operacionais e emergenciais que são necessários, né, para que o processo de ir e vir, né, transitável das pessoas possam acontecer, né, o medicamento, o hospital, as coisas acontecerem, aquele que está desabrigado, né, ter um apoio médico, apoio social, apoio do governo, apoio nas estradas, equipamentos. A gente viu isso claramente. Em nenhum momento a governadora fez politicagem. Ela foi resolver o problema. Em nenhum momento a governadora fez politicagem. Ela foi resolver o problema. Aí, não, você está falando bem da coisa. Estou. Quando a pessoa faz uma coisa bem, a gente tem que falar. Não adianta você estar só no processo de raiva e de ódio, não. Quando o presidente Lula faz uma coisa boa, eu digo, fez bom. Quando não faz, eu digo, fez uma porcaria. A gente tem que ser muito claro. E é isso que dá credibilidade. Você ser independente. Falar daquilo que está dando certo. Não é ser isento. Não existe imprensa isenta, existe posicionamento. Posicionamento daquilo que nós entendemos claramente que é uma atitude de chefe de um governo de Estado. Enquanto isso, eu vi um movimento da oposição, e aí liderada pelo o pré-candidato, o ex-prefeito João Campos, muito perturbada. O cara vai para a internet, mostra que estava dormindo em algum lugar, vamos resolver, aí de repente vai para Goiânia para fazer uma reunião, mostrando que está fazendo. Olha, eu falei com o presidente Lula, eu falei com... Ô, meu amigo, por favor, você não é governo do Estado, não. Você está querendo tomar atitude, você tem que se eleger primeiro. Como se ele estivesse resolvendo alguma coisa, fazendo livezinha, conversando. Que é isso? Se coloca nesse momento agora, no momento agora de reflexão. Espera aí, o Estado está passando por um momento de enchente. A oposição tem que se colocar no momento agora de ver o que é que a líder do governo vai fazer e cobrar se não estiver fazendo alguma coisa. Mas não querer ser líder do processo. Não, você não é líder do processo. Você não é líder do processo ainda não. Você pode ser líder do processo quando era prefeito lá em Recife. Que, diga-se de passagem, o Recife parecia mais Atlântida, toda na enchente. Seu prefeito não deu uma, que era o vice seu, não deu uma palavra aos recifenses daquilo que se prometeu, e o povo lá tudo revoltado. Dizendo, e aí, João Campos? E aí, João Campos? Foi isso que a gente viu. Eu estou só relatando o que o povo estava se expressando. Ou não? E você foi desesperadamente lá para o prefeito de Goiânia, parece-me que ele apoia o senhor, mostrando lá que estava fazendo uma reunião, falando lá com algum ministro, não sei o quê. Espera aí, tudo bem que tu falou com os ministros, mas e aí? Que loucura é essa? O que está acontecendo? O processo de liderança em um hecatombe, como a gente viu, em uma tragédia de chuvas que pode acontecer de novo, esperamos que não, devido ao alto índice pluviométrico, quase que não saía, onde choveu o que era esperado para
Choveu o que era esperado para 2 meses, choveu em um dia. Chegou aí 244 milímetros só em Recife. E o cara começa. Eu estou aqui, falei aqui que não sei o que. Que é isso, que é isso? O que foi que aconteceu? O que foi que tu fez de fato? Não, amigo, se comporte como oposição e cobrar aquilo que não foi feito. Olha, a cidade tal está esperando aqui a ação do governo que não chegou, se fosse o caso. Mas não fazer aquele papel ridículo. Todo mundo achou... Já ouviu falar de vergonha alheia? Foi o que João Campos fez, foi de vergonha alheia. E aí os partidários dele, por até não gostar do que eu estou falando, e eu estou pouco me lixando. Se ele fizesse uma coisa acertada, que era essa que eu acabei de falar, essa é a mesma coisa de acontecer uma tragédia aqui em São Vicente, né? Como de seca ou de chuvas, e o chefe do município, o chefe do Poder Executivo, o prefeito, ficar aéreo, inerte, sem fazer nada. Aí a oposição vai e cobra. Olha, a comunidade está sofrendo, você não está fazendo nada, tem que tomar alguma atitude. Esse é o ponto. É assim que uma oposição deve se manifestar. De apontar aquilo que não é feito, daquilo que é obrigação. E não querer chefe, e não querer ser o líder do processo. Não, você não é líder do processo. Você não é governador, não. Você tem que passar pelo processo eleitoral. E essa atitude foi terrível. Até para aqueles que são mais achegados e aliados, disseram que foi uma coisa como se o cara tivesse perdido. Né? Uma vaca, quando vai se perdendo no brejo, perde até o brejo. Então, a oposição tem que se colocar no lugar da oposição. Quem é chefe de Estado, quem é chefe de governo, quem é chefe de Poder Executivo Municipal, tem que se colocar nessa ação, de cumprir e executar o que é devido, o que é obrigação. Se não fizer, a oposição cobra. E não querer liderar um processo. Por favor. O que você é no Estado de Pernambuco agora? Nada. Você agora é pré-candidato a governador. E as eleições nem começaram. O processo de eleitoral nem começou ainda. Nada. Você foi prefeito. Aí você, não, ele é presidente do Partido Nacional do PSB. Todo mundo é presidente de algum partido. Aqui deve ter, tem uns 10 presidentes de partido. Isso aí para quê? Nem presidente de associação beneficente ele é. Então, o que está acontecendo? Os marqueteiros políticos estão sabendo mais orientar ele, não? E aí, meu amigo, o que eu estou falando, entra nas redes sociais do dia que eu estou falando, para ver o que é que o povo estava respondendo. Se, meu irmão, você não tomou conta de Recife, quer tomar conta de outro município? O Recife está se acabando, não, que você disse que quer resolver tudo. E aí eu vou dizer uma coisa interessante. Você ser verdadeiro. Recife, a cidade de Recife, todo mundo sabe que ela foi construída abaixo do nível do mar. Né? Ela foi sendo ali, o pessoal acabando com os mangues, e vai aterrando, e é o que é hoje. Por incrível que pareça, você sabe onde não alaga em Recife? No Marco Zero. Linha do mar. Ali quem construiu ali foi os holandeses. Os holandeses fizeram ali um sistema de drenagem tremendo, porque a água vai e já cai no mar. É o ponto mais alto que tem ali. Você vê, o bairro do Recife não alaga, porque ali começou o Recife. E no processo de colonização holandesa, eles fizeram lá todo o processo de drenagem. Ou os outros lugares, né, da periferia, do centro de Boa Viagem, os lugares de classe alta, de classe média, o lugar que não alaga é nos morros de Casa Amarela, porque a água vai e cai embaixo. Mas é claro. Aí você vem com uma conversa, sabendo que a cidade pode a qualquer momento ser alagada, pela até a sua conjuntura geográfica dela. Aí diz, não, agora o Recife não vai alagar não, estou fazendo um buraco ali, outro ali, um lago ali, e não vai ter mais problema, vamos resolver o problema da Ibiribeira, vamos resolver o problema da Avenida Recife. Os cabos na Avenida Recife estavam andando de jet ski. Então, aí o cara vai para Goiânia, quer tomar conta dos outros municípios, onde o dele está se acabando na água. E a gente viu que o constrangimento era tão grande que o próprio prefeito atual, o Vitor Marques, parece, né? O menino lá não falou nada, né? O PM dele. Então, a gente está falando de coisas que são claras, em detrimento da governadora que tomou atitude como chefe de governo do estado de Pernambuco, assumiu o BO, e disse, agora eu tenho que chegar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a população muitas vezes, olha, a governadora fez isso aqui, mas não aconteceu nada, só fez falar na imprensa. Aí era o momento da oposição falar, o momento da oposição se posicionar, e não querer se aproveitar do processo.
como um gato, que caiu um gato que caiu da mudança e depois ele entra em qualquer casa e diz: aqui eu sou, pronto, eu vou ficar aqui. E o cara diz: peraí, mas eu não sou o seu dono, vá procurar o seu dono. Então, essas coisas que acontecem, o povo hoje tem uma visão tremenda. Tem rede social 24 horas, amigo. Não pisou no carro, já mexe logo, a turma já sabe que está dando errado. E a gente vê que as redes sociais do ex-prefeito e pré-candidato João Campos foi um terror semana passada. Tanto é que ele mergulhou. Gente, e isso convenciona os números. Isso convenciona e harmoniza com os números estatísticos, onde uma vasta e um bom segmento da população observava um grande gestor, um cara que resolve tudo. Olha, peraí, mundo ideal e mundo real. A realidade está se impondo e mostra claramente que Recife não era esse céu de brigadeiro que foi vendido às pessoas. Vai dançar TikTok de novo e pintar o cabelo. Festa, amigo, é um momento que todo mundo tem que ter, do mais pobre ao mais rico. É um momento até de extravamento, de extravasar as suas emoções. Você faz uma festa assim, mas no outro dia a vida real se impõe. A vida real é todos os dias. Festa você pode participar de 2 no ano, mas 364 dias, 360 dias, você tem muita luta e muita pedra para quebrar. Então, a vida real está se impondo. A continuar desta forma, sem um regramento geral e sem uma visão ampla de como combater politicamente e dizer por que vai ser melhor do que a governadora, possivelmente a viola vai para o saco. Então, João Campos pode botar a viola no saco, antes mesmo do que a gente imagina. Não estou dizendo aqui que não existe eleição finda, não existe fatura liquidada. Como não havia para a governadora, também não existe fatura liquidada para o pré-candidato e ex-prefeito João Campos. Agora, se continuar errando dessa forma, amigo, não vai. O resultado vai sair. E hoje, quem tem uma vantagem clara e evidente, porque está mostrando ações, efetivamente ações, e dizendo que pode ser melhor, e uma vontade de trabalhar tremenda, é a governadora Raquel Lira, pela qual eu sempre critiquei aqui no início de mandato, mas ela mudou o rumo. Se mudou para melhor, a gente tem que baixar a cabeça. Quando se muda para melhor, a gente baixa a cabeça. Então é isso aí. Está na hora de João Campos baixar a cabeça, olhar para os pés, botar uma sandália da humildade e ver que o caminho está errado. Busca um caminho de oposição correta, de oposição verdadeira e oposição, que mostrando soluções verdadeiras, não fazendo TikTok e pintando cabelo nas redes sociais, porque isso aí já passou. Isso aí não vai dar mais rock, E o cavalo pode passar selado.